Seja muito bem-vindo a essa terceira e última aula. Se você chegou nesse bloco final, eu imagino que você tenha entendido os dois blocos anteriores. Se você chegou aqui agora de paraquedas e não assistiu as duas primeiras aulas, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card em destaque para que você possa assistir a primeira e a segunda aula de introdução ao direito tributário, fundamentos, conceito. Obviamente, não estamos aqui nem de longe para esgotar a matéria em 3 vídeos curtos, mas ao menos para dar um norte, uma luz, ou que você possa, através de uma didática diferente, através da utilização de algumas outras ferramentas, você aprender aquilo que você está tendo dificuldades. E, sem mais demoras, vou colocar agora o nosso mapa mental, fazer a transição de tela e o nosso famoso F11. Falaremos hoje, dentro de introdução e fundamentos, natureza, autonomia e limitações do poder de tributar. Primeiro, natureza jurídica, nós situamos ele dentro do direito público, nós temos um critério obrigacional e comum. Dentro desse critério de direito público, nós destacamos aqui a verticalidade e o interesse público. Uma das partes sempre vai ser um ente público, esse é o critério subjetivo. Dentro do critério de conteúdo tutelado pela norma jurídica, nós temos a coatividade, ele está impermeado dentro desse critério. E do critério de interesse tutelado pela norma jurídica é o interesse público. Então, o conteúdo dela vai falar sobre coatividade e interesse público. Nós temos obrigacional, porque vincula as partes por obrigação, e nós precisamos lembrar da primeira aula, onde a gente fala de partes, objeto e vínculo, onde partes, e a gente vai destrinchar muito melhor naquela aula, mas preciso dizer a vocês aqui, algo um pouco pelo menos para que você possa ter uma compreensão dessa natureza jurídica. Partes é sujeito passivo e sujeito ativo, não existe uma outra parte dessa relação, é apenas sujeito ativo e passivo. Lá na primeira aula eu falo quem pode ser sujeito ativo e quem pode ser sujeito passivo. O objeto é a prestação, então você dá ou você faz alguma coisa, né? Você dá dinheiro ou você faz uma obrigação acessória. E o vínculo jurídico, que é aquele elo entre as partes, que é a norma que une tudo no meio disso daqui. Então eu tenho sujeito ativo de um lado, sujeito passivo de outro, e a norma que os une é o que nós chamamos de vínculo jurídico. Comum, que é dentro dessa natureza, regras gerais para pessoas e situações. Olha, em regra o direito tributário vai ser o mesmo para todo mundo. Excepcionalmente, a gente cria exceções com base em diversos critérios e princípios, exceções temporárias ou não. Nós podemos diferenciar e segregar entre grupos de pessoas a aplicação da norma tributária, mas a regra é que é comum para todo mundo. Bom, a autonomia relativa, quando a gente fala de autonomia com base no professor Sabag, é uma autonomia relativa. Autonomia científica / dogmática, que é regras e princípios próprios, um ramo do direito com regras e princípios que é só dele. Não vai encontrar em outro ramo porque não faz o menor sentido. Dentro de autonomia estrutural, nós temos institutos genuínos de direito tributário, como lançamento, quando a autoridade fiscal faz o lançamento tributário. Você não encontra isso em direito penal, você não lança no direito penal, você não lança no direito civil, mas o lançamento ocorre aqui. Isso é parte da estrutura do direito tributário. Da mesma forma, arbitramento, entre outros institutos aqui, ramos autônomos dentro dessa disciplina, né? Coisas autônomas, melhor dizendo. Bom, e nós temos a relatividade, interligação com outros ramos. O direito tributário se conecta porque a árvore chamada direito, ela tem os seus ramos, mas tudo é uma mesma árvore. Então nós conseguimos conectá-lo com direito constitucional e financeiro e administrativo, né, esses três principalmente, mas há conexão tanto com outros ramos do direito quanto com outras ciências, que é o que nós vamos falar em conexão jurídica. Mas, dentro desse critério de relatividade, é importante sempre lembrar que nós derivamos aqui o direito tributário do direito financeiro e vamos falar melhor disso agora em conexões jurídicas. A conexão dele com o direito constitucional, ele tem conexões com basicamente quase todos os ramos do direito, né? Quando a gente coloca aí essa autonomia dogmática de cada ramo, o direito tributário vai se conectar com quase todos eles. Com o constitucional, nós temos bases, princípios e imunidades dispostas na Constituição Federal. Do direito financeiro, que regula a atividade financeira do Estado, o direito tributário, por sua vez, vai regular a atividade financeira pertinente ao sujeito passivo e ao sujeito ativo. É a relação entre fisco e contribuinte. Então, ele se ocupa de uma parte do direito financeiro. O direito administrativo, nós temos o funcionamento dos órgãos tributários. Então, nós dependemos também do direito administrativo.
Do direito penal, sanções por descumprimento. Mas essas não são sanções tributárias, eu vou falar aqui melhor. Eu acho até melhor colocar aqui, porque há uma classificação de direito penal tributário. E não é aqui, se eu não me engano, não, melhor dizendo, é assim mesmo. Bom, nós temos dentro dessa conexão com o direito penal, um direito penal tributário, que é o que sobrepõe ao direito tributário. Enquanto nós estudamos, por exemplo, o direito civil e o direito tributário, sendo o direito tributário se sobrepondo ao direito civil para aplicação a partir do fato gerador que ocorre dentro do mundo civil, em alguma relação jurídica civil. Nós temos uma previsão normativa na lei tributária, que aquela é a hipótese de incidência, ou seja, praticar um determinado ato. Essa é a hipótese de incidência. Esse ato se dá aqui na esfera civil. E aí você tem a norma tributária criando essa hipótese de incidência. A partir do momento que isso ocorre no mundo civil, isso ocorre também no mundo tributário, que seria aqui a hipótese de incidência, a ocorrência do fato gerador. Então, o direito tributário vem e se sobrepõe. Acontece que determinadas infrações de natureza tributária, e aqui nós vinculando agora com o direito penal, são de natureza penal tributária. E aí você tem esse segundo ramo de sobreposição. Obviamente, isso não é unânime entre a doutrina, certo? Bom, e conexões com outros ramos científicos. Quando a gente fala conexão com outros ramos científicos, nós podemos pegar a contabilidade, que é unida com o direito tributário. Você pode pegar ciências econômicas, como a economia, você pode pegar a administração. Então, nós temos interligação com outros ramos de outras ciências autônomas também. E dentro dos limites do poder tributário, lembrando que o poder de tributar ele decorre aí de uma soberania da lei, daquilo que foi instituído e o poder que foi dado ao Estado. E ele faz ali a percepção estatal do tributo, que é arrecadar o dinheiro, invadir o patrimônio particular. A partir disso, nós precisamos limitar esse poder para que ele não se torne monstruosamente aí arbitrário. E a função do direito tributário, de acordo com alguns doutrinadores, e podemos ressaltar Hugo de Brito Machado Pai, é limitar o exercício tributário, arbitrário, melhor dizendo. Esse exercício que poderia ser devastador de arbitrariedades do Estado. Então vem o direito tributário com seu conjunto de normas protetivas, fazendo com que haja ali limitações. Instrumentos de limitação. Dentro dos limites de poder tributário, nós temos o último item, que são os instrumentos de limitação. Primeiro, normas de competência tributária. Quem é competente para instituir determinado tributo? Pode o município, por exemplo, instituir imposto sobre circulação de bens e mercadorias? Pode o Estado agora instituir o tributo privativo do município, que seria um imposto sobre serviço de qualquer natureza? Pode o município, por exemplo, instituir tributos sobre prestação de serviço de transporte interestadual? Então, nós temos competências que não podem ser violadas. Então, a Constituição já vai guiar a competência tributária de cada ente tributante. Então, quando falamos dessa competência, há aí, na verdade, um instrumento de proteção ao contribuinte. Porque se um determinado ente vulnerar essa competência tributária que é de outro ente tributante, outra entidade tributante, ele vai estar ali vulnerando a própria Constituição Federal. Então, as normas de competência tributária nos protegem nesse aspecto. Os princípios constitucionais tributários é outra ferramenta que nós dispomos para nos proteger. Legalidade, anterioridade e outros tantos princípios vai fazer com que seja freado o ímpeto do Estado na hora de nos tributar. Não que não aconteça, mas acontecendo nós podemos invocá-lo, mas nem sempre invocamos, nem todo contribuinte vai invocar ali, na hora que ele está sendo tributado indevidamente, violando algum princípio de legalidade, por exemplo, anterioridade, etc., nem todos os contribuintes vão se defender, mas há instrumento para tanto. E as imunidades constitucionais podem ser imunidades condicionadas ou podem ser imunidades incondicionadas. Nós podemos citar um exemplo aqui da imunidade dos templos religiosos de qualquer culto. Podemos citar a imunidade de tributos para integralização de capital social e outras tantas imunidades. Não haverá a incidência da norma tributária. Depois podemos criar outra série de vídeos sobre imunidades e isenções, caso vocês queiram, e também vamos criar aí sobre cada um dos princípios e vocês vão ver a quantidade de instrumento jurídico para se defender das arbitrariedades do Estado. Basicamente, esse é o conteúdo da terceira aula. Deixe aqui o seu gostei, a sua sugestão, e eu espero você aqui em um próximo vídeo para a gente tratar um pouquinho mais sobre direito tributário.
continue antenado aqui no nosso canal. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.